Bom, bem-vindo a mais um bate-papo hoje com o Gustavo Dragunski, que ele vai falar sobre como que foi para ele ir para a Índia, por que que ele escolheu a Índia, fotografar na Índia. Eu já passei algumas fotinhas aqui para o pessoal ter algumas ideias assim de como que é a Índia, né? E ele vai contar para a gente como é que foi essa experiência de estar lá na Índia e viver esse momento e conseguir fotografar. A gente tem um apoio do Photoful, da Banlec, da Epix, da Cena Digital, da Mecan Foto, da Via Color e agora também da Evoto. Evoto é uma empresa chinesa que está patrocinando o Photoful. O Photoful vai acontecer agora dia 20, 25, 26 e 27, a partir das 18 horas, com mentorias de fotógrafos. E o Gustavo vai ser um deles para poder falar para a gente sobre fotografia de viagem e tudo mais. Vai compartilhar a sua experiência com a gente. Ele já montou a palestra dele e está excelente. Então, o Photoful é online ao vivo no conforto da sua casa que você pode assistir. Gustavão, seja bem-vindo, meu irmão. Vou pedir você para ativar o som aqui, que você estava desativado aí, seu som. Ativou? Chegou. Ai, então, boa noite, pessoal. Muito obrigado, Cléber, pela oportunidade de estar conversando com vocês aí. Gustavo, me fala uma coisa, cara. Há quanto tempo você é fotógrafo há quanto tempo você trabalha com fotografia? Olha, é até difícil, assim, precisamente, é difícil falar, mas deve ter seus 21 anos, 21 anos de fotografia. 21 anos de fotografia, cara. E você sempre fotografou na rua? Eu sei que você é de BH, mas você sempre esteve por aí na rua fotografando ou não? Eu comecei na rua, né? E comecei com uma câmera Zenit, né? Uma russa, e eu troquei ela de uma mochila com um amigo, e aí eu empolguei, aí comecei a comprar rolos de filme. E aí comecei a fotografar, torta e à direita, né? E na época mandava revelar, foi numa época até que eu endividei bastante, porque eu mandava revelar tudo, né? E aí eu comecei a fotografar um povo dançando nas ruas de Belo Horizonte. Tinha uma galera que dançava bastante, black music. E eu comecei a fotografá-los, né? E eles começaram a gostar das fotos. Aí eu comecei também a perceber a fotografia de rua, né? Foi onde eu comecei a interessar por outros fotógrafos, comecei a estudar sobre Cartier-Bresson, entre outros nomes, Robert Capa, aquele americano, esqueci o nome dele direto, Steve McCurry. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a interessar também pela fotografia deles, e eu vi que tinha muita viagem ali, né? Falei assim, gente, eu tenho que sair de Belo Horizonte. Então eu comecei a ler um pouquinho para Ouro Preto, Diamantina, e aí em 2007 eu fiz minha primeira viagem internacional, levando uma câmera, e daí não parei não. Cara, eu ia te perguntar sobre as suas influências na fotografia, mas você já falou Cartier-Bresson e outros tantos aí. Tem mais algum É, outro que te Cart- influencia? é, Robert Frank, Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, lógico, né? Steve McCurry. Nossa, mas tem um monte, cara, que eu sou fãzaço mesmo, assim. Eu tenho vários livros lá de vários fotógrafos, assim, Joseph Kudelka, que para mim é um dos melhores também, que eu destaco bastante. Só para É só uma para grande inspiração. só para Hum. constar, pessoal, a gente isso aqui é um bate-papo, tá? O Fernando, Gersiane, Valquíria, se vocês quiserem trocar uma ideia, perguntar pro Gustavo, fiquem à vontade, tá? Ô, Gustavo, cara, como é que você costuma sair assim com objetivo ou você deixa a cidade, a fotografia de rua te surpreender? Você sai exatamente com o objetivo, falar, eu quero fazer isso hoje, ou você deixa as coisas acontecerem? Assim, às vezes eu saio com objetivo, sabe? Mas a maioria das vezes eu saio com, com a mente totalmente aberta. Falei, olha, vamos lá, vamos ver que a cidade, o que eu espero da cidade, né? O que a cidade espera de mim também. E é lógico que eu dou uma olhada se vai ter algum um evento religioso, alguma coisa ali no Parque Municipal, se vai ter, por exemplo, teve a parada LGBT, eu fui, né? Então, já sabia do que eu já estava meio que preparado que eu ia ver, né? Então, assim, na hora que acontecem as coisas, que vão acontecendo, as coisas vão ali surgindo, né? E que você acha que é interessante fotografar, você pode, ou você pode se dedicar a capturar o momento, né? Ou então você pode dedicar certas horas para trabalhar um pouquinho sobre composição, né?
fazer um pouquinho de uma questão de enquadramento mais preciso. Mas, na verdade, quando eu vejo algo interessante, eu já fotografo. Então, assim, eu sou muito do momento, sabe? Mas, às vezes, eu começo a ver as coisas meio geometricamente, eu paro para tentar colocá-las numa composição bem bacana. Assim. Ô, Gustavo, e cara, como é que foi a sua decisão de ir para a Índia? Eu sei que já é a segunda vez que você foi para a Índia fazer fotografia, mas como é que foi essa decisão É, assim, de ir para a Índia? a primeira vez foi em 2018, se eu não me engano. Eu tinha um desejo de ir para a Índia. Falei assim, eu vou para a Índia. Mas aí eu fiz um trabalho pela Zurich Seguradora e aconteceu do artista que foi convidado, né? Ele não compareceu, né? Eu não vou nem falar o nome, é um cara famoso aí, mas ele não compareceu. E eu tinha feito todo o trabalho fotográfico, visitei hospitais, visitei crianças à espera de doação, como é que fala, adoção, né? De adoção de crianças. Visitei crianças, é, adolescentes que são hoje tidos como presidiários. Eu fiz um trabalho muito forte, muito pesado, sabe? E eles gostaram tanto que eles me deram um dinheiro extra pelo trabalho. Aí eu falei, ah, tá o dinheiro aí da Índia aí. Aí eu fui para a Índia. Essa foi uma das decisões. Quando eu cheguei na Índia, já Mas tinha uma como coisa. é que foi esse planejamento assim? Você não planejou, eu Não sei que planejei nada, cara. Cheguei chegando. Cheguei lá, cara. Quando eu pisei na cidade lá de Nova Delhi, eu falei, e agora? Aí eu achei uma agência de viagem lá, pública, né? E aí eu conversei com o rapaz e falei assim, olha, eu tenho 20 dias aqui, o que você acha que eu faço? Aí ele, vou montar um roteiro para você. Montou, paguei os valores do trem, fui de trem, e assim, foi demais, cara, foi demais. Foi de cidades perto, cidades assim próximas, até cidades muito distantes, sabe? Mas aí é, foi demais. Eu visitei Jaipur, Delhi, Agra, Varanasi, que é a cidade mais sagrada da Índia, né? Que lá você, o queixo cai, lá o queixo cai, lá não é brincadeira. E, e lá eu conheci, fiquei sabendo de um festival religioso, né? É o maior festival religioso do mundo, né? É chamado Kumbh Mela. E eu falei, poxa, quando é que é o próximo Kumbh Mela? Aí eu, em 2018, eu analisei, fiz tudo lá, era 2025. Aí eu me programei, esse eu me programei para ir. Aí eu fui esse ano, Festival Cumbamela, 400 milhões de pessoas reunidas numa cidade só, uma caraca. confusão, assim, uma, como é que eu posso dizer, um povo, uma transe coletiva, cara, uma coisa muito louca de se ver. E eu cansei bastante, lógico, de tanto andar, mas valeu cada segundo lá, cara. Valeu cada segundinho lá na Cumbamela. Você comentou uma coisa que você falou que você chegou numa cidade que é uma cidade mais religiosa, assim, e você ficou ali que o queixo cai, mas em que sentido, cara? Agora eu fiquei curioso. A cidade chama Varanasi, né? É uma das cidades mais antigas do mundo. Ela é onde eles cremam os mortos, né? E jogam no rio Ganges, né? Então você ali tá, chama Gá, os Gá, né? Os Ghat, né? A gente fala a nossa língua aqui, para eles é Gá, para a gente é Ghat, que são os crematórios. Então tem crematório hindu, tem crematório muçulmano. Os crematórios hindus são maiores, né? Mas tem dois lá que são bem os principais e onde você vê as pessoas, os mortos sendo cremados, você vê também todo o ato da cremação, né? Que começa com os familiares descendo com o corpo, entoando mantras, um representante da família fica raspando a cabeça e quando termina de cremar o corpo, ele pega as cinzas e joga de costas no Rio Ganges, né? Então eles acreditam ali que esse processo de cremação e as cinzas no Rio Ganges, eles não vão ressuscitar, eles vão ficar perto dos deuses, né? Então, assim, é chocante não só por isso, mas você vê jovens, assim, com essa ideologia já no corredor da morte, já esperando a hora de morrer e
quando eles morrem, a família é avisada, aí acontece todo o processo. Assim, os templos lá lotados de gente, nossa, de 24 horas cremando gente, sabe? É, 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 é surreal, ali é surreal, uma cidade muito forte, muito carregada de energia ali demais, sabe? É uma energia tão forte que dá pra você sentir, né, cara? Você sente ali através do cheiro, dos, de tudo, cara, assim, ao redor das meditações, do yoga, das preces deles lá, sabe? Nossa, dos sadhus que ficam em volta. Gente, assim, se eu tenho que ir para a Índia e não ir para Varanasi, acho que é proibido. Ô, É meio que Gustavo, proibido. me fala uma coisa, cara. Qual foi a sua primeira impressão ao chegar lá? Tanto viajante como fotógrafo. Como fotógrafo, minha primeira impressão, Sim. ai, caramba. Minha primeira impressão como fotógrafo já tá com a câmera. Por que que eu não estou com a câmera na mão? Por que que eu não estou com essa câmera na mão? Eu cometi um erro de colocar a câmera embaixo, assim, da mochila, cara, eu não conseguia tirar ela nem a pau. E eu já dentro do táxi ali, vendo coisas assim, cara, que você não acredita. E como pessoa, eu ser, lógico, né, como um cidadão comum, né, vamos dizer assim, é, cara, uma vontade de ir lá, para cá, toda hora, conversar, conhecer, perguntar demais. Eu acho que essa questão do fotógrafo e cidadão, acho que não muda não, cara, porque está tudo ligado, né? Sua curiosidade, sua vontade de fotografar é muito grande. Eu acho que não muda muito, não. Acho que a impressão é a mesma. Cara, me diz. Mas, não, assim, voltando a essa pergunta, a gente tem que sempre olhar as coisas pelo lado humano também, né? Então, você vê muita pobreza, você vê muita tristeza, sabe? Você vê a crueldade com a mulher, crueldade com as crianças, crueldade com os intocáveis, né? Que se chama de é, como é que é? Ah, eu esqueci o nome agora, os nomes que eles dão para eles lá. Eles chamam de intocáveis, né? Que é os Dalits, né? Os Dalits. Então, assim, essa questão do seu emocional também parte do coração demais, sabe? Sei. A gente sabe que a Índia ela é conhecida pela sua intensidade visual, né? Como é que foi para você, Sim, assim, como você lidou com esse excesso de cores, informação e movimento, assim? é muito fácil. Assim, você já vê aquele excesso de cores ali, você já pensa numa composição, né? Você já quer, já quer testar alguma coisa ali diferente, uma ideia diferente, principalmente a composição. Quando você vê cores, são geralmente cores que combinam, então é muito fácil. É muito fácil. É só você, por exemplo, eu tenho uma foto uma loja de roupa, né? E tem várias bonecas ali, vários manequins ali, com sua roupa colorida de certas cores. Embaixo tem um pé masculino, né? Então, chama atenção. Então, assim, é questão mesmo de percepção, né? Você olhar aquelas coisas ali, você vê que elas combinam, depois você vai trabalhar a composição. E eles reagem bem, cara, a ser Nossa, super fotografado? bem. Super bem, eles Eles adoram. gostam? Porque eu sei Eles que, gostam. eu já tive experiência de amigos que foram para o Marrocos também fotografar, e ele teve um problema muito sério lá que a mulher achava na época lá que a fotografia roubava a alma dela. Na Índia, não. Eles são super. Mas, não, super tranquilos, assim. Tem uns que pedem para você fotografá-los. Lógico, tem outros ali que você tira foto, eles olham ali, mas não ligam, sabe? Eu só tive um problema só. Tive um problema que eu tirei. O rapaz estava dormindo em cima de um ferro, cara. Mas assim, de uma assim, inacreditável, como ele estava conseguindo equilibrar ali e dormir ali naquela barra de ferro. E aí eu fui tirar uma foto dele
me posicionei, cara, ele me viu, ele acordou na hora. E quando ele acordou, cara, a primeira reação dele foi me agredir, né? Então eu saí ali correndo, um pouco assim, meio que correndo, meio que caminhando. Mas ele, cara, assim, acho que de uns 8 metros, ele tacou uma pedra, bicho, a pedra bateu na minha nuca. É E o sério? povo ria, cara. E o povo ria tanto, cara. Tipo, eu não aguentei de tanto rir também, mas não machucou, não, sabe? Mas Sim. acertou minha nuca, cara. Eu só baixei a cabeça assim, tal. E ele xingando, falando, 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 e falando. Eu fiquei com medo dele partir para cima, né? Mas ele só jogou a pedra só. E o pessoal vai, não, ele tem problema de cabeça e tal. Eu falei, tá beleza, então, Acontece entendi. no Brasil também. No Acontece. Brasil é meio complicado às vezes, né? Sim. Eu percebi que no Brasil, depois da Covid, né? Com a Covid, depois da Covid, as pessoas ficaram meio arredias, né, cara? Assim, não, muito difícil fotografar, muito Mas me fala uma difícil. coisa, cara. Então pode-se dizer que essa foi a experiência marcante que você teve como morador local ou teve outras experiências assim marcantes? Então, tive outras experiências, como, por exemplo, o pessoal chamar para ir na casa, né? Então, eu estava fotografando um menino da escola, com aquela roupinha, né? Muito tradicional da escola indiana, né? Parecendo é muito o resquício da colonização britânica, né? Então a gente não vê hoje aqui no Brasil as crianças com aquela roupinha de uniforme, né? Uma escola ou outra você vê. E eu fotografei esse menino falou: não, você vai lá para minha casa, você vai para minha casa, você vai para minha casa, vai dormir lá, e tal. Ele encheu a paciência que eu fui parar na casa dele. Quando eu cheguei na casa do rapaz, eu entrei num lugar assim, num beco para lá, beco para cá e tal. Quando eu entrei na casa do garoto, achei a casa dele, era um palácio, cara, que o menino morava. E tinha um trono para o pai, para a mãe, sabe? Eles eram tipo Brahma, era mais altos assim. E ele aí chegou a empregada ficou doida, ficou louca, ficou, o que é isso? O que é esse rapaz aí e tal? Aí, não, meu amigo, é meu amigo, my friend, my friend, my friend. Eu falei, não, o que eu falei, não, aí expliquei para ela, né? Falei um pouco em inglês com ela, ela ligou para os pais dele de imediato. E aí ele ofereceu um pouquinho de biscoito lá, um suco de limão, tomei. Aí ela falou: não, esse menino é doido, você tem que sair daqui. Você não pode ficar aqui, não, você tem que sair daqui. Aí eu falei: só posso usar o banheiro. Eu fiquei me apertado lá, usei o banheiro, que era um baita do banheiro, cara, e saí vazado. Mas no meio do caminho também, eu já estava percebendo, porque todo mundo, enquanto esse menino andava pelas ruas, todo mundo fazia reverência a ele, sabe? Sei. Inclusive o motoqueiro parou a moto e abaixou a cabeça. Eu falei: pô, esse menino não é qualquer coisa. Esse menino não é qualquer coisa. Como o inglês é impecável, assim, sabe? Eles falam muito bem inglês lá na Índia, É mas o mesmo? dele era pela idade dele, era bem bom. E assim, eu falei, nossa, caramba, acho que só aqui mesmo para ter essas experiências. A Valquíria está perguntando, você foi sabendo o idioma, não? Não, assim, lá eles são hindus, eles falam a língua dele lá, local, né? Mas eles usam o inglês. Então, eles falam muito bem inglês, eles entendem muito bem. Você pode ir com o seu inglês, porque você vai estar super bem na Índia. Os cartazes são todos em inglês, muita coisa em inglês. Na verdade, o que acontece? A língua deles é o hindu. Eles até acho que são mais de 30 maneiras faladas e tal. Então, tem situações em que o vizinho não conversa com o outro porque não sabe o hindu dele, o hindi, né, que se chama, né, dele. Então, o inglês salva, né? A colonização britânica, pelo menos, serviu para certas coisas lá. É, então, assim, o inglês lá é como se não é a língua mãe, não, mas ela é quase a língua mãe lá. Interessante. Teve alguma fotografia que carregou história para você, que, sei lá, especial para você, enfim, que você trouxe ela marcante? Teve, cara, teve uma foto, eu acho que até coloquei aí, são um casalzinho eu não sei se são irmãos, eu acho que são irmãos ou amigos, um garotinho e uma garotinha abraçados, sabe? Eles andando, a gente, eu tava olhando eles ali, cara, eu não emocionei muito, porque eles estavam andando e, sabe, olhando pro chão,
olhando para o chão ali, um abraçado com o outro, é, numa amizade, cara, tão bonita. Se você puder colocar essa foto aí, foi a coisa mais assim, eu me emocionei bastante, sabe? Porque é uma menina e um menino, né? E na Índia, a mulher, ela é muito assim discriminada, sabe? Ela fica viúva, ela tem que morar na rua. Se o marido dispensar, ela vai para a rua. Tem muita crueldade contra a mulher. Então eu fiquei pensando assim, poxa, será que um dia vai acabar a violência contra a mulher aqui na Índia? Será? E vendo aqueles dois ali abraçados, ali, eu pensei, falei, olha, há esperança, né? Eles falam, né, que quando nasce uma criança, nasce uma esperança de um mundo melhor. Então, aquilo ali eu fotografei e me emocionei bastante. Eu não sei se você chegou a me mandar essa imagem aqui, não, mas no finalzinho eu vou abrir algumas imagens para você ir comentando para gente. Eu acho que essa dos irmãozinhos abraçando não tem aqui não, não chegou aqui para mim não. Mas não tem problema não. A gente fica com ela na cabeça, sabe? Porque, cara, viver a história que você viveu assim é muito interessante, cara. E eu acho interessantíssimo. Ainda mais a Índia, que é uma cultura extremamente. Pra gente é exótica, né? É uma cultura totalmente diferente da nossa realidade, né? Cara, o que que te ensinou a Índia? Te ensinou sobre o quê? Paciência, observação? Tá mudo. Tá mudo, Gustavo. Vou pedir. Aqui, beleza? Voltou? Oi, voltou. Olha, boa pergunta. Boa pergunta mesmo, sabe? Olha, a Índia me ensinou paciência, ela me ensinou as cores, composição, e a ser um cidadão, assim, cada dia mais comunicativo. Às vezes você está querendo fotografar as coisas, você quer ser rápido, dinâmico, não quer nem conversar. Mas na Índia, cara, você tem que conversar, você tem que. Não é só na Índia, não. Todo lugar que você tiver, cara, fotografando rua, você se interessa por alguma coisa, você pede licença, conversa, faz amizade e fotografa. A Índia me ensinou muito isso, a questão da paciência e do respeito. E não é a quantidade de foto que vai me fazer um fotógrafo de rua, é a qualidade da foto, sabe? Que vai me fazer fotógrafo de rua. E a Índia tem muito disso, sabe? E te ensinar isso, te dar isso, permitir isso a você. Principalmente lá, cara, assim, é um lugar que eu me senti muito livre para fazer a minha composição, a minha paleta de cores, vamos dizer assim, a minha paciência, esperar as coisas acontecerem para você fotografar. Ô, Gustavo, o Alqueire perguntou aqui, por que você escolheu a Índia? Por que eu escolhi a Índia? Exatamente. Olha, sinceramente, eu não sei por que eu escolhi a Índia, não, sabe? Mas provar, assim, de imediato assim, eu não vou saber responder. Mas com certeza foi por causa de outros fotógrafos, por causa de fotografias que eu já tinha estudado anteriormente, livros, né? Porque assim, eu nunca me interessei por yoga, nunca me interessei por meditação, nunca me interessei por veganismo, né? Ser vegano, vegetariano, nunca me interessei mesmo. Eu acho que foi por estar num lugar longe, distante, diferente, que poderia me possibilitar outras coisas. Eu tive em Israel também, um lugar longe, não é tão longe da Índia, mas era um lugar que eu só vivia correndo de bomba, né? E na Índia, por mais que as pessoas falam, né, veem aquelas coisas, é, é sujo, não sei o quê, não é assim também não, tá? Não é assim também não. Eu consegui ter muita paz lá, entendimento de muita coisa da vida, sabe? E hoje eu não sei falar assim, por quê, porque a Índia, mas agora eu sei falar, assim, é, porque eu escolhi pela primeira vez, eu não sei talvez dizer, mas se eu voltar lá pela terceira vez, eu vou saber responder por que a Índia. Por isso tudo que eu falei. É, pode-se dizer que é um pouco da diferença cultural? A Valquíria perguntou, assim. Desculpa, repete, por favor. Essa diferença cultural pode ser? Também, muito. A diferença cultural é enorme, sabe?
é outra religião, eles são politeístas. Então, Deus lá é o macaco, é o elefante, é, sabe? O macaco, elefante, Shiva, Ganesha, Vishnu, tem um monte de deuses lá que são todos animais. Então, é diferente pra caramba, né? Não se come carne, a vaca é muito sagrada, a diferença cultural é brutal. Ô, Gustavo, teve algum momento, cara, que você não fotografou, você só ficou observando? Ah, teve vários, teve vários momentos, vários. Principalmente quando eu consegui navegar pelo Rio Ganges, sabe? Nós alugamos um barco lá, a turma lá que eu fiz amizade, e 5 da manhã a gente já estava no Rio Ganges ali. Eu vi cada coisa assim, cara, que quando eu olhei já era tarde demais, eu já tava vendo aquelas imagens assim, os pássaros, aquele senhorzinho lá no fundo, lá remando o barco dele, eu só olhando. Quando eu me toquei assim, eu falei, gente, caramba, vai ficar no coração, né? Vai ficar na mente e no coração. A Camila está comentando aqui. Acredito que mexe É. muito como pessoa e profissional também, né? Você Ah, foi de um e sim, voltou outro, né, cara? mexe muito, sim, mexe, mexe. Assim, por exemplo, eu sou católico, né? Fui batizado na igreja católica, sou cristão, e a gente começa a respeitar mais, começa a se interessar. Eu, por exemplo, quando eu voltei da Índia, cara, eu comecei a ler sobre a Índia, né? Eu li sobre a independência da Índia, li sobre o que era a Índia antes da colonização, durante a colonização e depois da colonização, Mahatma Gandhi. A gente se interessa até mais por política também, sabe? A gente vira político. Vamos trocar essa ideia aqui no seguinte sentido. Para quem sonha fotografar na Índia, qual conselho prático você daria para essa pessoa? O conselho prático. Mente aberta, coração aberto, seja você mesmo, você vai se descobrir lá na Índia você vai descobrir a sua fotografia também, como aqui no Brasil você também vai descobrir. Você vai se entender lá como a, o que você quer da fotografia, o que você não quer da fotografia. Leva pouca coisa, não precisa de tripé, leva a sua câmera, uma câmera reserva, bastante cartão de memória é, Bastante cartão de e memória? bastante cartão de memória, muito, porque você vai tirar foto igual doido lá. Não, não tenha medo, não tenha medo, que a Índia não é um lugar para se ter medo, tá? Para fotografar, principalmente. Faça amizades, sorria sempre. Eles adoram sorrir, eles estão sempre sorrindo. E é isso. Muito, assim, a água só filtrada mesmo, a água da garrafinha, porque a água lá tem que ser fechada, lacrada. E é Eu, isso. uma vez eu vi tem um antropólogo, Michel Alcor, não sei o que lá, esqueci, Alcoraf, um negócio assim, que ele falou que ele esteve na Índia, e aí ele viu lá essas questões assim de higiene, né? E ele pediu um indiano para poder cortar um coco para ele, que ele imaginou assim, tem a água do coco, eu vou tomar a água do coco, vou comer o coco, Aham, e dentro do coco tá limpo, né? E ele aham, conversando sobre isso, que ele imaginou, tá, ele vai abrir o coco para mim, vai me dar o coco e eu vou comer o coco porque dentro do coco tá limpo. E aí ele percebeu que o indiano abriu o coco e lavou o coco com a água suja, a parte de dentro com a água suja, né? nossa, E ele falou assim, eles imaginam, é cultural deles, né? Pelo menos o entendimento que ele passou foi isso, é que é cultural deles lavar, mesmo que seja com aquela água ali, que aquilo ali vai limpar, sendo que o coco já estava limpo, só que, bom, pelo menos dentro desse lugar que ele foi, aconteceu isso. é, cara, a mesma água que limpa a mão, vai limpar o pé sujo, é mais ou menos assim. Ô, Gustavo, vou compartilhar algumas fotografias aqui que você me mandou, Ah, tá? beleza. Estejam de mente aberta para vocês conhecerem um pouco dessas fotografias. E você tá vendo as fotos aí? Tô, Se você puder ir comentando sobre as histórias de algumas é, dessas fotografias, é bem interessante. essa foto aí foi em Praia Grande, né?
Essa foto aí foi no momento de algum ritual religioso ali que eu não entendi também, mas eu fotografei. Foi perto do Rio Ganges, ali no Cumbamela. Então, o rapaz pega um pouco de arroz ali e joga na cabeça. Então, tá, ao redor dele ali tá a família dele toda. E eles Olha, acham engraçado eu tirar foto lá, tirei várias fotos. sim. Isso já é mais assim, essa é mais a composição, sabe? Mais Uhum. brincadeira mesmo com as paredes, com as imagens religiosas. Uhum. Criança adora ficar lá, cara. Criança, Olha você que vê bonito. você. É, criança adora ficar na sua cola lá. Como é- Essa é na cidade de Varanás, isso aí no chão. São os chinelos, sapatos, né? Então não pode entrar no templo com. Tem que entrar descalço. Agora eu te pergunto, o cara sai e vai. Como é que ele sabe que o chinelo dele é aquele ali? É essa pergunta que eu me fiz. Como é que você sabe qual é Como o é que... chinelo? Pô, e a fila era enorme para entrar no templo, cara. Então foi no Cumbamela. E quando tem o Cumbamela, a Índia inteira fica empavorosa, cara. Ela fica a mil, sabe? Sim. Esse é um sadhu, o Nagababa, fazendo sua, como é que eu posso dizer, pagando sua promessa ali e tal, onde ele amarra com o pau ali o pênis dele e puxa, né? E aquele negócio, na mão dele vermelho ali, ele te dá uma porrada ali nas suas costas, é como se fosse uma bênção. Então você abaixa ali, te dá uma pancada ali nas costas e você está abençoado. Sim. Esse aí é uma foto muito, para mim foi muito forte, porque foi quando eu cheguei. Então, assim, estava tendo uma confusão danada, 40 pessoas morreram esmagadas, né? E começou um tal de vai para lá, vai para cá, todo mundo querendo ir embora, cara, foi um desespero, cara. Você via nos olhos do povo, assim, aquele desespero para ir embora, medo de morrer, né? Então, assim, foi o primeiro dia do banho lá, sagrado, e foi onde morreram 40 pessoas, cara. Foi, assim, triste demais. E foi exatamente no dia que eu cheguei. Ali eu cheguei, não tirei nem a mochila, nem entrei no hotel que eu estava hospedado. Aliás, não foi hotel, foi alojamento. Já ali já comecei a fotografar. Eu estava, tipo, a meio quilômetro ali do alojamento. E ali já comecei a fotografar. Sujo, imundo, 4 dias sem tomar banho. Já tirei a máquina ali, já comecei a fotografar. Então, você vê a galera indo para cá, para lá. Tinha gente que me parava perguntando onde é a rodoviária. Nossa, e foram mais ou menos uns 2 dias assim, sabe? As avenidas lotadas de gente andando para lá e para cá, povo chorando, gente, gente amarrada, gente amarrada na outra, né, para não perder. Olha. Esse ali foi um banho sagrado que teve. Esse é um sadhu também, ele tinha acabado de tomar um banho. O cabelo dele ali, ele é os dreads, né? Você tá vendo os dreads ali. Sim. É, esse cabelo dele aí, isso aí que tem no cabelo dele, são cinzas de morte. O corpo dele já estava todo tomado de cinza de mortos, ele foi lá para tomar o banho e deu aquela chacoalhada na cabeça, né? Uau. Difícil, cara, entrar ali para tirar foto. Difícil demais, cara. É briga por espaço. Esses aí são os movimentos, né? Os indianos ali tomando seu banho sagrado. Você pode ver que colocaram uma barreira ao redor ali, ó, para não ter que ir além, para não afogar e tal. Então Aqui, você né? tomava banhozinho só naquela piscininha ali. E uma quantidade de gente, Cleverson, você não faz ideia. Eu imagino. Essas fotos são das mulheres, né, que também vão tomar seu banho sagrado e voltar para a cidade, voltar para a casa delas, né? Então ali elas estão sentadas ali esperando alguém buscar. Aí quando eu vi aquela imagem ali, eu falei, aí busquei enquadramento melhor ali, que na minha opinião era o enquadramento perfeito, composição. Fui Hum. lá, voltei, pá, 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 pá. Quando eu tirei as últimas fotos, elas morreram de rir, olharam para mim, tiraram essa coisa da cabeça lá. Eu pedi para tirar foto individual. Cara, tá me lembrando, esses caras aqui me lembram aquele filme do. Como é que chama aquele filme lá do. Esqueci o Esses, nome. esses são sabus nagababas, né? Então, assim, foi uma hora lá que eles desfilaram para o povo, né? Totalmente nus ali. Esse que passou na hora lá, ele não estava no desfile, não, mas ele estava indo tomar um banho também. Acho que o olhar dele, para mim, foi muito legal. Ó. E Aí esses, esse aí também. esses caras, Gustavo, essas pessoas, eles são. O propósito deles é esse ou é uma vez? O propósito deles, na verdade, é viver sem riqueza. Eles abrem mão de toda a riqueza que eles abrem mão de tudo, todos os bens que eles têm, e vão viver nus,
com cinza de mortos ali em cavernas, principalmente na parte do Nepal ali e tal. Eles abdicam de toda a riqueza, abandonam a família, falam que vão se tornar sadhus. Os sadhus lá são figuras sagradas, né? Então, quando um rapaz desse fala para a família que vai virar um Nagababa, né? Para a família, vai virar um santo, né? Então, assim, eles passam, todo mundo abaixa, né? Reverência ali para eles e tal, respeito total. Isso aí é um desfile que rolou no Bamela, o povo dançando, cara, louco. Muito rachixe, o povo fumando rachixe o tempo todo, muita loucura, cara. Aí esse cara tá no, aí esse pessoal aí todo aí também, com seus, suas, os instrumentos ali, tem um cara até com machado ali, cara. Cara, o bicho se solta ali, cara, eu morria. Porque eu tirei uma foto bem desse cara girando esse trem em cima de mim. Nossa. Teve uma fotografia mesmo que eu vi um cara girando o negócio. É, tá doido. O cara girou que tem pra cima de mim. E eu só peguei foto, cara. Foi a única foto que ficou focada foi que ele cruzou e quase acertou a minha câmera e a minha cara, consequentemente. Isso é metal puro, cara. Isso é ferro puro mesmo. Isso é bravo, viu? Se acerta a minha cara, já era. E ali teve também um bolo de gente ali que a polícia teve que espalhar na base da chicotada, bicho. Sobrou chicotada até pra mim. Ué, levei uma chicotada, bicho. Putz, cara. Nossa. Eu adorei essa fotografia aqui, cara. Aí esse cara, eu cortei cabelo com esse cara. Eu falei, posso tirar umas fotos aí? Ele falou, pode vir. Eu tava cansado, cara. Esse dia eu falei, não, vou tirar o dia só pra cortar cabelo e ficar à toa. Aí eu fui lá nele lá. Ah, tem uma fotografia Isso, linda com essa isso é cena. ao redor de onde eu estava, cara. Ao redor, assim, andava 200 metros, já estava numa vilarejo de vinho. Tem uma imagem, essa senhorinha pediu não, o filho dela pediu, tira uma foto da minha mãe, eu falei, tiro, claro. Tem da vaca, né? A vaca sagrada. E dizem que a vaca é sagrada porque, num momento de muita fome na Índia, a vaca deu leite, né, para eles, né? Agora, eu não sei que século foi isso, mas eles contam isso também, que a vaca foi um alimento que não deixou a população indiana morrer. Cara, isso aí, só voltando ao assunto anterior, não trate mal uma vaca na Índia. Não trate mal. Eles amam a vaca lá. Esse é o maluco lá, fumando rachixe lá e tal. Essa Aí fotografia. essa é a foto. Essa é a foto. Ele girou, foi girando do meu lado, vem girando, vem girando. Nossa, quando ele chegou bem perto, pau, foi a única que saiu focada. Esses são os que eu te falo lá, os bad boys lá. Os meninos que estavam morando lá perto, lá onde eu estava no alojamento lá. Hum. Uma coisa que acontece no Cumbamela, né? Equilibrista lá, jovem equilibrista. A senhora já ali, já era inverno na Índia, né? Ela foi tomar um banho sagrado dela lá, no frio. Ah, senhorinha. É, as duas amigas eles estavam lá também, pedi para tirar foto. Os caras, como é que eu, assim, eu acho engraçado nisso, cara, como é que eles usam o celular, como é que, você vê cada coisa, cara, assim, então eu me posicionei para assim, lá, ver um cara segurando o celular de uma maneira diferente. Me posicionei ali, tentei fazer alguma coisa ali com aquela porta ali, o cara sentado ali, acho que isso é uma coisa legal. Sou uma criança lá, muito, tava com a cara muito boa, não porque eu não dei dinheiro para ela. Cara, Esse já é um naga... Hã? e esse momento? Esse momento é um nagababa, esse já é um nagababa, um sadhu deitado numa cama de espinho. E as pessoas passam, ele abençoa, passam, ele abençoa. Ele está deitado numa cama de espinho, se você der um zoom aí, você vai ver que é espinho grosso ainda. Sim. Pagando promessa, né? Os pagadores de promessa. Isso aí também foi no meio daquela confusão, né? Do povo indo embora. O que me chama a atenção as barracas improvisadas, né? Eles viram quartos, né? Sim. Algumas, Famílias ali, algumas crianças, coisas de tecnologia recém-nascidas. também ali, né, cara? Câmeras de vigilância para tudo que é lado, câmeras de... Não, tem que ter, porque
porque tem uma guerra com o Paquistão, né? Então, eles têm câmeras de vigilância por todos os lados para não ter ataque terrorista, essas coisas assim, né? Não é fácil, não. Você está lá, você... Então, esse é um corpo, né, descendo ali, eles estão entoando mantras ali e já descendo para ser cremado. Eles não gostam de que fotografa, não, mas eu fotografei mesmo assim. Eles olham assim de uma certa maneira, mas eu acho que até dá um tchan na foto. Sim. Essa aqui eu achei interessante, né? Porque são três mulheres ali, uma... Me chama a atenção esse Manequim? roupa de baixo, né? Sim. E eu fiz essa composição através dessas três mulheres ali, porque na mesma hora eu pensei assim, na questão de delas estarem totalmente cobertas, né? Não mostra muito o corpo, nem o rosto. E tem uma loja que vende de forma muito explícita ali um calcinho sutiã. Sim. Isso é raro você ver lá no dia, isso é raro. Esse senhor também, ele pediu para tirar uma foto, ele fez um namastê, aí eu tirei a foto. Bacana. Às vezes tem que ser muito rápido. Essa também foi uma foto na qual eu pensei de uma composição, né? Onde separar os elementos ali, que são os senhores ali, né? Junto com a imagem atrás, né? Que é uma pintura. Então eu consegui quase separar todos ali, né? Fazer uma composição ali, tipo um jogo de boliche ali, né? Os caras separados ali, assim. Sim. Isso aí é um ritual que acontece à noite, lá, em Guaraná. Todo dia à noite tem essa, vamos dizer assim, é uma missa das 7, né? É sim uma missa mesmo, e todo dia à noite tem. E é fogo, é tudo do fogo, relacionado ao fogo. Então ali tá segurando uma imagem de uma serpente. Achei muito interessante, deixaram eu chegar muito perto também, me autorizaram a ficar perto. Cheguei foto pra caramba. É na cidade de Calcutá, taxistas ali esperando alguém chegar. Você foi sozinho, ou Gustavo? Sozinho, as Interessante. duas vezes sozinho. Você acaba que você conhece gente lá, acaba que não fica totalmente sozinho, né? Esses meninos aí da queda de braço aí, esses meninos, eles estavam era matando frango lá. Eu já tava num bairro mais muçulmano, sabe? Sim. Aí eles comem frango. E aí, depois do trabalho, eles estavam lá na queda de braço lá. Mas a Índia inteira, a vaca é sagrada. Ah, não, para os muçulmanos não. Os Não, muçulmanos não respeitam, não. Não. Eles até têm uma. Eles abrem um açougue, deixam os pedaços da vaca para fora, justamente para ofender os indianos. interessante. Eles veem que estavam beijando ali, ó, os dois cabritinhos ali. Essa voltou na inicial. Excelente. Tem muito, muito. Você já me mandou um material muito riquíssimo, Tem assim. muita coisa, muita coisa. Sim. Dia 20 tem mais. O dia 20 tem mais material, né? Tem mais material. Material. A Gente, gente alguém vai tem falar uma. sobre composição, Sim. é, essas coisas assim. Alguém tem uma pergunta, gente? Alguém abre a câmera e conversa com a gente. A gente gosta de conversar. Viu uma apareceu aí, viu uma apareceu no nosso bate-papo. Ô, Gustavo, cara, a Índia pode-se dizer que, dependendo do lugar que você foi, é um caos organizado, né? É um caos organizado. É aquela buzinaço lá, é carro batendo, ninguém para ficar vendo o que bateu no carro e continua o tráfego. E o tráfego lá não para, o comércio não para. É, às 10 da manhã já está tudo caótico de novo, mas é organizado, super organizado. Sim. Então pode-se dizer que o maior aprendizado que você teve lá na Índia foi qual? Um aprendizado, cara. Ah, foram vários, assim, mas o maior foi do respeito, né? Do respeito às religiões dos outros, né? É, um aprendizado, cara, também vai muito nessa questão de ser solidário, sabe? Porque a gente às vezes está lá e não vê tanta solidariedade. E lá eu me senti uma obrigação de ser uma pessoa muito solidária. Toda vez que eu viajo e volto, eu amo mais ainda a minha Belo Horizonte, mais ainda meu estado, Minas Gerais, meu país. Isso é um aprendizado.
Excelente, cara. Excelente. Ô, Gustavo, eu acho que é isso. O pessoal tá mais acanhado hoje aqui, mas eu acho que no dia 20 a gente vai ter lá mais... E você vai trazer o conteúdo de uma forma bem mais elaborada, né? Isso aqui realmente é um Sim, bate-papo. sim, 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 com certeza. Quem quiser saber mais sobre o Thoughtful é thoughtful.com.br, vou deixar para vocês aí. Nosso, já estamos no mês do Thoughtful, né? Vou deixar o link aqui também do nosso checkout. Nosso checkout você pode ter todas as informações também do Thoughtful. O Thoughtful vai acontecer dia 20, 25, 26 e 27 de agosto com muito conteúdo e mentores. Eu falo o seguinte, o Thoughtful, a ideia não é palestra. Palestra eu assisto no YouTube, eu quero mentoria, eu quero troca de ideia, eu quero que você traga na fotografia de viagem quais composições são interessantes de fazer. Claro que na Índia não dá para você mensurar muito, você vai fazendo, 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 e o máximo que você É, conseguir trabalhar ali em questão de composição, questão de enquadramento e tudo mais, você consegue, né? isso mesmo. Mas não tem muita regra, não dá para você chegar e pensar nas regras, né, Gustavo? Eu gosto disso, cara. É. Você pode usar regras lá. É onde você também vai praticar sua paciência, né? Sim, Então, você vai praticar um pouco de paciência também. Então, a gente permite isso, né? A sim, gente permite muito isso. Aplicar a regra ou não, paciência ou não. exatamente. Tem que falar nas cores, né, cara? Entender melhor a Nossa. questão das cores. É a cidade da cor ali, né? O país da cor, aliás, né? É Sim. lá mesmo. Você quer ver cores, é lá. É tudo Com muito certeza é lá. colorido. Marrocos também, né? Creio que Marrocos também, mas acho que a Índia, por ser uma população enorme, com certeza. E, cara, você sabe que a Índia, eu imagino que você saiba, que eu li recentemente que a Índia é um país muito tecnológico, cara. É, cara, assim, você falou uma coisa, eu também tinha lido. E sabendo que, inclusive, os Estados Unidos estão investindo pesado, né? Essa questão de tecnologia com eles. Eles são muito, assim, inteligentes nessa parte de computação, como é que fala? Nanotecnologia. Eles são muito bons nisso. Sim. Eu tenho uma amiga daqui da minha cidade que ela estuda sobre castas e ela vai para a Índia fazer um doutorado dela na Índia e em Portugal. Ela está indo para Portugal primeiro. Boa, A Vilma boa. está falando que vai para o Marrocos ano que vem. Fico pensando sobre as lentes. É. Assim, lente, boa pergunta. 35 mm, para tudo. 35 mm eu acho que resolve sua vida lá. Você quer economizar no peso, quer economizar na carga de coisas fotográficas, pega uma 35 mm que ela vai resolver para você tudo, tudo lá. Interessante. É lógico, leva uma cinquentinha, leva uma 85 também. Mas a 35 ela salva tudo. Eu uso uma lente zoom, cara. Eu tenho hoje uma Z6 II da Nikon e tenho uma 28-75. Ela também resolve bastante né, a minha vida ali, sabe? É, ajuda. Uma Dá zoom bem performática, performática, e te isso. dá tudo. Uma zoom, Exatamente. uma zoom dinâmica ali. Nossa, cara. Ô, Gustavo, você quer deixar algum recado pro pessoal, cara? Ah, quero. Dia 20, hein, gente? Dia 20, às 20 horas, né? Estarei falando sobre fotografia, sobre fotografia de rua, principalmente. E dá uma força lá, apareçam lá. Façam bastante perguntas. Vamos deixar a galera da fotografia mais inteirada sobre a fotografia de rua, que é muito importante, gente. Vocês não fazem ideia como a fotografia de rua te ajuda a fotografar eventos. Vocês não fazem ideia. A fotografia de rua, ela ajuda vocês a descobrir a sua fotografia, a sua característica na fotografia, o que você gosta, o que você não gosta, seu estilo da fotografia. Eu acho, assim, eu tenho comigo que a fotografia de rua é o que vai te dar essa resposta. Não perda, não percam não, gente. Não deixa de conferir, não. Eu acho que eu vou dar umas boas palavras lá para a galera. Não tem como, né, cara? A fotografia de rua, ela não tem como ela não te dar criatividade, não tem como ela não te. Criatividade vai te moldando ali, cara, no que você, nos eventos ali, porque assim, a gente fotografa evento, é o que nos dá dinheiro, né, também. Né? Porque a fotografia de rua é coisa mais embaixo, é mais complicada. Mas ali, você, na fotografia de rua, usando sua criatividade, com a sua paciência, tudo, você passa isso para os eventos, principalmente os casamentos, né, onde a gente quer ter mais fotos premiadas, quer ter fotos mais
lindas, né? A fotografia de rua te dá é uma escola, posso Sim. dizer assim, é uma escola. Ô, Gustavo, você monetiza essas fotos suas, cara? Nada. Sou muito fraquinho ainda. É, né? Sou muito fraco ainda. Ainda vou mexer com isso. Ainda vou ter esse tempo para fazer isso tudo, para dedicar mais. Eu preciso fazer isso. Você já me cobrou isso, já Você precisa monetizar essas fotografias. Eu te falo, preciso. eu tive, Preciso. Eu já olhei, inclusive eu já olhei gente que vai me ajudar nisso aí. eu não sei se você viu, eu vou fazer uma parceria com uma empresa aqui da minha cidade que eles produzem quadros para decoração de ambiente e também poltronas. E eles entregam no Brasil inteiro. E a gente vai fazer uma parceria onde a gente vai desenvolver para quem está dentro do Photoful uma forma de você enviar o seu arquivo, Aham. vão produzir, eles vão imprimir a fotografia, vão produzir um quadro e vão entregar para você. É bacana. Seu cliente, tipo, se você vendeu um quadro, eu vendi um quadro Sim, 50 por 75, vamos colocar assim. Você vai mandar essa fotografia para eles, vai escolher a moldura, vai escolher a sim, forma dessa fotografia, porque eles fazem impressão tanto em tecido, é lona, né? De alta certo. qualidade, quanto impressão em papel. A em papel é de vidro. Eu não aconselho para quem quer vender quadros na internet ou alguma coisa do tipo, fazer no vidro porque quebra muito no transporte. Então, Certo. eu aconselho a fazer impressão em lona com a moldura. E a lona, cara, dependendo, nem precisa de vidro. Sinceramente, nem precisa de vidro. Então, quem está Top, top, hein? dentro do Foto Full vai ter essa possibilidade com essa empresa do mais alto nível. É padrão de qualidade alto, padrão de qualidade de São Paulo mesmo. A empresa da minha cidade, eles Ó, vendem muito no Mercado Livre. show de bola. Vocês vão ter esse acesso mais fácil a essa empresa que eles vão imprimir, produzir e entregar para os inscritos do Foto Full. Entendeu? Pô, ótimo. Então, quem está no Foto Precisando da sua ajuda. vai ter, cara, quem tá no Foto Full vai ter só benefício, vai ter só benefício. Inclusive, a gente fechou uma parceria com a Evoto. A Evoto vai dar um benefício para quem está dentro do Foto Full. A gente vai conseguir alguns créditos aí para fotógrafos usarem e aprenderem a usar a Evoto. Inclusive, no dia 20 o Thiago Manguish vai ser a última palestra que ele vai falar sobre inteligência artificial. E com certeza, cara, ele vai falar sobre Evoto, que é bizarro. A Evoto é bizarro. Mas, enfim, é isso. Então, eu vou conseguir esses facilitadores para quem está dentro do Fotofull. Apenas R$ 97 a inscrição. Beleza? É. E Certo. valeu. Mas valeu, meu irmão. Fique com Certinho. Deus. Fernando, obrigado por você ter ficado até aí. Valquíria também, Gesiane também. O Arnaldo tá lá escondidinho. Ouviu, mano? Obrigado por vocês estarem aí. Gustavão, cara, muito obrigado, velho. Obrigado a todo mundo aí. Quero vocês dia 20. Um abraço. Deus abençoe vocês. Só para constar, eu não conheço o Gustavo pessoalmente. A gente se conhece pelo Facebook e ele tá aqui aceitando essa ideia maluca, né, Gustavo? Diretamente do hospital que eu trabalho também. Valeu, gente. Ô, Gustavo, gente, a fica gente com tem Deus, que. meu irmão. Até dia 20. Com Deus, gente. Abração. Valeu, valeu. Valeu.